Olá, eu sou Francine Machado. A gente vem de 4 vídeos da formação em contação de histórias e a gente costuma fazer essa formação ao vivo, no encontro, em grupos que se descobrem juntos, se exploram em parceria, experimentam dinâmicas, jogos, todos que auxiliam muito, a se apropriar da narrativa que cada um quer contar. E o link entre os primeiros vídeos e esse é que a gente explora muito o corpo, a imaginação, a criatividade, a criação em grupo e especialmente trabalho bastante com os jogos de teatro do oprimido nas formações de contação de história. Por exemplo, tem jogos como uma história contada por vários atores, então o grupo inventa junto essa história, brinca com a dinâmica, trabalha a narrativa, percebe como ela começa, como ela continua, de que jeito ela se transforma no fim. Tem também o jogo Floresta de Sons, então a gente sai com essa ideia de imaginar num outro lugar, naqueles outros ruídos, na criação, de uma sonoplastia para levar o grupo ali para um outro lugar, diferente daquela sala de formação. E tem também o jogo Viagem Imaginária, que se trabalha em duplas. Uma pessoa leva a outra para o seu momento especial, lembrado, selecionado, através de sons, de movimentos, de guiar esse personagem que está entrando nessa memória de quem está fazendo todo o movimento, todo o som. E aí é todo um trabalho imaginativo, criativo, narrativo e sempre acaba desembocando em um sarau que cada participante quer trazer sua história, às vezes também sua música, seus elementos de cena, suas memórias, seus afetos. A gente, pela memória, acaba lembrando muito dessa potência do encontro, do como essas formações ao vivo rendem não só para quem está expressando através dos jogos, mas também para quem está vendo os colegas e tem uma troca muito dinâmica. A gente fez todo esse condensado, para as contações em 4 vídeos, e agora um para o Teatro do Oprimido, devido à questão da pandemia, Os encontros ainda estão proibitivos pelas questões sanitárias, então tem toda uma adaptação para se transformar, um pouco digital aqui no vídeo, um pouco teórico, mas saudade mesmo a gente tem, são dos encontros. Nesse vídeo eu pensei de trazer um pouco para falar com vocês sobre o Teatro do Oprimido. Não sei se vocês conhecem, é uma metodologia artístico-cultural, política, criada pelo Augusto Boal, que ele foi um teatrólogo brasileiro, porém ele havia estudado outra coisa, havia estudado química, uma área diversa da teatral. Ele acabou indo parar nessa área por questão de afinidade mesmo quando ele foi fazer um curso de engenharia química fora do país, ele acabou estudando em paralelo com os grupos de artistas de lá, as companhias cênicas bem famosas. E ele traz tudo isso, vai influenciando a maneira que ele enxerga o teatro, como ele gostaria de transformar o que a gente tinha aqui como fazer teatral. Então, ele é do Rio, mas quando ele volta, ele fica um bom tempo trabalhando no Teatro Arena, que ainda tem no Centro Histórico de São Paulo, na Vila Buarque, e ele faz todo um trabalho com os artistas envolvendo, porque era um período de ditadura, não podia se posicionar, o grupo, o teatro estava muito visado, havia repressão, havia às vezes invasão da polícia, quebrava cenário, agredia os artistas. Então eles resolveram trabalhar com uma das técnicas dentro do Teatro do Oprimido, que é o teatro jornal. Eles selecionavam uma notícia, faziam a interpretação no grupo de teatro e depois encenavam, e tentavam mostrar para quem ia assistir tudo que estava por trás da notícia. Aquela questão das entrelinhas da história que eu comentei com vocês em outros vídeos, eles faziam esse trabalho de uma maneira artística, sempre procurando envolver mais a plateia, de forma que ela ficasse mais crítica pelo que ela vê das notícias e imaginasse o que estava faltando, o que foi cortado, por que aquela notícia está junto com o anúncio, que tem a ver um assunto com o outro. Então foi um embrião ali de todo esse trabalho que o Augusto Boal vai desenvolvendo, pesquisando e ampliando. Quando vem a ditadura, ele e outros artistas acabam precisando fazer exílio, tem que sair do país. Inicialmente, o Augusto Boal vai fazer esse trabalho, essa multiplicação aí do teatro que ele está criando, aprimorando, elaborando, nos países aqui da América Latina. Então, é super interessante, por exemplo, na Argentina, eles desenvolveram uma outra técnica que está dentro do Teatro do Oprimido, que é o teatro-imagem.
não era possível colocar grandes dramaturgias, grandes falas, muitas críticas na peça que eles queriam fazer, então eles faziam pela expressão corporal dos artistas todas as atuações que eles tinham vontade de criticar, denunciar, mas que tinha que ser de uma maneira um pouco mais elaborada por conta da própria repressão que eles percebiam. O teatro imagem, ele também é utilizado numa outra ocasião em que ele faz parte de um projeto de alfabetização e aí também não falava o idioma dos indígenas que estavam participando do projeto educativo e eles usam a questão do teatro imagem, né, a expressão corporal como uma forma de ler, de se expressar em relação ao que se estava passando naquele momento, né, e sempre em grupo, sempre de uma forma criativa, explorando a imaginação. O grupo do teatro, eles vão fazendo essa viagem, né, vai se desenvolvendo todo esse teatro do oprimido em vários países e tem um momento também que vai até a Europa, quando ele vai continuando, porque vários países da América Latina estão passando por repressões, por ditaduras, e ele vai fazendo essas mudanças, essas viagens, essas partidas, essas continuidades do exílio, até que também quando ele vai para a Europa, ele continua o desenvolvimento dessa atividade lá, ampliando a pesquisa, atingindo outros grupos, mais participantes, mais interessados. E na Europa ele percebe uma questão bem interessante, porque aqui na América Latina eles faziam muito teatro do oprimido para denunciar questões sociais, repressões, que às vezes os grupos queriam fazer manifestações, né, ou se expressar artisticamente, tinha uma perseguição, faziam bastante encenação em cima disso. Quando chega na Europa eles percebem que há outros tipos de repressão. Lá às vezes eles estão em países que não tinham tanta repressão policial ou política como na América Latina, mas tinham seus opressores internos. Não havia ninguém externamente dizendo para os participantes que eles não podiam fazer alguma coisa que queriam, porém dentro havia essas vozes, não, você não pode fazer isso, você é proibido de fazer aquilo, onde já se viu uma mulher fazer isso, onde já se viu alguém da sua classe social fazer isso. A pessoa tinha muito esse burburinho de se limitar por questões que já haviam colocado dentro dela. Então o Augusto Boal desenvolve o arco-íris do desejo, que é um viés terapêutico do teatro do oprimido, que ele quer trabalhar com esse opressor interno, que as pessoas que ele trabalhou na Europa manifestavam essas barreiras, esses limites, o próprio bloqueio, a própria restrição que os participantes faziam. Aí ele cria em parceria também com a companheira dele, a Cecília Boal, que também atuava na área de psicanálise, então eles vão se contribuindo muito para que essa parte da técnica tenha toda uma abordagem com as questões, né, que a pessoa relatava de uma opressão interna, que ela passava ali, mas não estava, né, com os opressores fora, perseguindo, proibindo, reprimindo. Depois de bastante tempo, né, quando tem a anistia, volta Augusto Boal, os filhos, a Cecília Boal, e ao retornar ao Brasil, essa técnica também vai ganhando uma série de ampliações, participantes, vários que se engajam, né, na composição das técnicas do teatro do oprimido. Por exemplo, depois de algum tempo, no Rio de Janeiro, Augusto Boal foi vereador e lá ele também atuou com a equipe de gabinete dele com o teatro legislativo. Eles atuavam em parceria com várias iniciativas sociais, várias organizações, sindicatos, movimentos, que deixavam os eleitores muito em contato com o gabinete. E assim eles iam fazendo alguns ensaios, algumas interpretações de tudo que eles gostariam de propor como projeto de lei. E nesse gabinete havia o pessoal da área jurídica, né, ligado ao mandato do Augusto Boal, que transformava essas cenas em possíveis propostas de lei para ser votada lá na Câmara do Rio de Janeiro, dos vereadores. E algumas das conquistas que eles conseguiram, eles propuseram muitas leis, mas uma das mais conhecidas que eles conseguiram foi a Lei de Proteção à Testemunha, que começou ali localmente, mas depois foi ampliando com um alcance bem maior, né, não apenas na capital do Rio de Janeiro. E o teatro do oprimido ele é muito composto por diversas histórias que contam como foi criado, como se transformou, quem que ajudou a fazer com que aquilo ficasse daquela maneira. Por exemplo, tem uma das técnicas do teatro do oprimido, o teatro fórum, na época da ditadura, ganhou uma contribuição dos próprios participantes do Peru, que até então eles faziam uma maneira de se realizar
que os artistas mostravam a história, faziam a interpretação da história no palco, a plateia assistia e sugeria como deveria continuar, se mudava alguma coisa, mas ainda havia uma distância entre plateia e público. Nessa apresentação no Peru, havia uma discussão de uma senhora contando que, na verdade, ela tinha um problema com o companheiro e ele sumia, ela emprestava dinheiro e ele dizia que estava fazendo uma casa longe. Quando ele voltava, ele queria que ela guardasse os recibos da construção. Porém, essa senhora não lia, então ela guardava, mas não sabia muito bem o que ela estava colocando em sua gaveta. Um dia ela pede para a vizinha ver para ela que recibos eram aqueles, se logo ia ter uma casa, se ia demorar, e a vizinha revela que eram cartas da amante do marido. Então ela fica muito brava, mas havia toda uma discussão e também um improviso dos artistas como devia se tentar resolver a história. Então também era uma ocasião que a região ali do Peru tinha muita questão machista. Então vários diziam, não, é muito complicado dela terminar com ele, ficar sozinha, porque há todo um assédio na região contra as mulheres casadas. Então discutiram várias situações e havia uma senhora na plateia, bem forte, que ela sempre reclamava que não era para fazer daquele jeito. Devia, na verdade, o casal ter uma conversa séria e depois ela fazia, eles entravam num acordo apesar da conversa séria, depois ela até pegava comida para ele. Mas os artistas não conseguiam fazer do jeito que a plateia, essa senhora, pedia. Então foi repetido várias vezes. O Boal falava, será que eles não fizeram o que a senhora está comentando? Por que a senhora achou que não ficou bom? Tem um momento que o Augusto Boal fala para a plateia, essa senhora que não acredita que aquela é a melhor solução, a interpretação para a cena. Vem mostrar pra gente como fazer, como que a mulher de repente reage nessa situação. Não sei o quê. Eu fiquei nervoso, falei assim, por que a senhora não sobe aqui no palco? E a senhora mesmo mostra que raio de conversa muito clara é essa, porque eu não sei o que é. E começou a dar nele, né? Dar porrada nele. Eu pulei em cima da mulher, mas eu acabei lá com cenografia, caí lá para trás, os outros vieram para tentar ajudar. E ali foi a primeira vez que eu vi ela entrando em cena e sendo ao mesmo tempo personagem e pessoa. Quer dizer, ela continuava sendo ela. Ela era aquela mulher, mas aquela mulher interpretando um personagem. Ela era 100% ela mesma e 100% o personagem. Eu vi que era uma coisa muito linda quando o espectador, não aguentando o que está acontecendo em cena, intervém para mudar a cena. Uma maneira, né, de se transformar a dramaturgia simultânea, que os artistas faziam e queriam a opinião da plateia, no teatro fórum, que na verdade sempre trazia a plateia, quem quer que sugerisse uma mudança, uma solução, uma continuidade, uma possível resolução para o conflito, viesse no palco substituir o artista e fazer essa interpretação. Essa mudança faz com que quem vem atuar, e não é sempre ator, são muitos, diversos públicos, também se veja em situações que ele estava imaginando e ele está ensaiando uma mudança. Ele pode eventualmente sair dali e revolucionar alguma situação que ele associou com a cena, que fez lembrar para ele alguma memória que ele queria que fosse de outra forma. Então o Teatro do Oprimido se encaminha muito para esse lugar da gente ensaiar mudanças que gostaríamos na nossa vida, na sociedade, e vai sempre sendo multiplicado pelo Coringa, que é como se fosse o mediador do Teatro do Oprimido, sempre nessa intenção de conscientizar as pessoas de quaisquer pressões que elas tragam para improvisar, para discutir, e também de auxiliá-las a ver que elas podem transformar, elas podem mudar aquilo, elas não precisam de repente achar que aquela opressão não tem solução. E também entregar esses meios de produção artística para quem às vezes só via, para entrar na cena e também interpretar, também atuar, também ter esse jogo de cena. Quando eu estou falando todas essas técnicas do Teatro do Oprimido, a editora vai colocar aqui em algum lugar da tela a imagem da árvore com as técnicas do Teatro do Oprimido. Ela foi desenhada assim, inspirada no cajueiro do Nordeste, para colocar todas as técnicas que foram elaboradas ao longo de muitas oficinas, muitos ensinamentos, né? Muita disseminação do método e muitos mais adeptos
multiplicando a partir da passagem, né? Ou do próprio Augusto Boal, ou dos filhos, ou de outros coringas que foram reensinando tudo que foi transformado. E nessa árvore, na base, nas raízes, ela tem uma série de questões que sustentam tudo que a gente está comentando. Então ali na raiz, no solo, a gente tem os jogos que os artistas vão fazendo até que eles cheguem numa possível dramaturgia, num corpo que vai contar a história, se a voz vai ser trabalhada de que modo, é sempre através dessas dinâmicas, né? Fala na base também, né, da árvore do teatro do oprimido, que outra questão que sustenta essa metodologia é a ética, que vai ter, por exemplo, sempre se comenta para se fazer esse método com pessoas que a gente enxerga que estão passando uma opressão, uma violência, uma repressão, mas não com os opressores, sempre com os oprimidos para ajudá-los a se conscientizar. Então é bem interessante que toda essa sustentação tem todo um estudo de que forma a gente conduzir, de que modo a gente disseminar, né? Quem a gente envolver, qual que é o objetivo. É bem importante a gente dar uma olhadinha nessa imagem que ela traz como se fosse um resumo num desenho de tudo que foi sendo desenvolvido através de muitos países. Hoje esse método está em uns 90 países, então tem vários lugares fazendo com diferentes opressões, com diversos públicos. Por exemplo, tem vários grupos fazendo na África. Durante algum tempo teve em várias regiões uma questão dos companheiros passarem HIV para as mulheres, não quererem fazer o exame e ter toda, né, uma negociação através de dinâmicas, de jogos, de cenas do teatro do oprimido para ajudar nessa questão da saúde que eles tinham na região. E até hoje tem grupos em Moçambique, em diversos locais. Tem também grupo que faz o teatro do oprimido em Israel, especificamente na região que tem conflitos com relação aos judeus e aos palestinos. Muitas vezes eles discutem, fazem cenas, criam uma dramaturgia, apresentam, quem assiste vai também se colocar no lugar, querer fazer uma outra proposta, improvisar junto. E é bem interessante que eles acabam aproximando, são justamente tanto palestinos quanto judeus que não concordam com o conflito que tem muitos anos em Israel. Tem jovens que não concordam com a forma como os militares, os grupos que fomentam a guerra, estão conduzindo a questão. Então eles tentam resolver de uma maneira teatral, com o teatro do oprimido, com jogos, com improvisações, com as pessoas que às vezes estão em situações opostas, entrando uma no lugar da outra, para ensaiar uma maneira diferente do que eles têm visto acontecer em seu próprio país. Então, realmente, essa questão que a gente fala que o Boal fazia de uma maneira para ensaiar com o teatro do oprimido a revolução que eles sonhavam. E estão fazendo esse movimento, por exemplo, em Israel. Aqui no Brasil, a gente tem muitos movimentos sociais trabalhando a questão do teatro do oprimido em diversas áreas, mas alguns dos mais conhecidos são os movimentos do MST, do Sem Terra, do Sem Teto, e eles fazem todo como se fosse um ensaio para perceber como é que aquele corpo vai fazer uma ocupação, vai entender se essa região está ou não está abandonada, como que vai ser feito, vai ser um grupo, como que eles vão se articular. Eles fazem às vezes teatralmente antes e depois realizam a questão da ocupação, sempre numa batalha por um direito à terra, um direito à propriedade e também verificando locais que estão sem utilização, abandonados. Então é bem interessante esse uso que eles fazem, que é uma questão prática que eles realizam para o movimento, as atividades que eles fazem, porém sempre com esse teatro do oprimido que tem todo um olhar político, que também é uma das bases ali da árvore do desenho, né, das técnicas do teatro do oprimido. Tem uma das técnicas que eu acabei não comentando, mas queria comentar agora, que é o teatro invisível, e ele acontece realmente fora do teatro. Na verdade, os artistas querem levar essa cena, esse improviso, para fora do teatro, para uma região que eles acreditam que poderia acontecer aquela opressão que eles estão encenando. Por exemplo, a gente sabe de professoras, né, na Faculdade do Rio Grande do Sul de teatro, que ensaiam com os jovens uma cena de abuso e levam para um transporte público. Um dos artistas vai ser o abusador. Outros vão estimular que mais pessoas fiquem do lado de quem foi abusado. E outros vão fazer uma polêmica, ficar do lado de quem abusou.
Então eles provocam essa cena, eles realizam esse teatro invisível, é realmente rápido, depois tem um sinal para eles se dispersarem, as pessoas que estavam vendo não têm noção que foi um teatro, acaba acontecendo de um modo muito dinâmico, porque recentemente já tem algumas situações, né, algumas opressões encenadas, que eles percebem bastante pessoas assistindo, querendo ficar do lado de quem foi oprimido e muitas vezes querendo bater mesmo no opressor. Então, na verdade, eles acabam saindo rápido para seguir uma discussão da cena. Se funcionou, se faz de outra maneira, se leva para outra região, se tem outro lugar que passa aquilo e tem que fazer a cena. Então, eles comentam muito que levam a cena com a opressão que eles querem tirar do teatro, fazer um teatro invisível, para um lugar que aquela opressão poderia acontecer. Então, também comentam que no Rio eles fizeram outro teatro invisível relacionado ao meio ambiente, na praia, faz muitos anos, né? Era o movimento dos ecologistas, queriam denunciar, né, como não se estavam cuidando de praia, da natureza, e faziam todo um teatro invisível que as pessoas no entorno também acreditavam que fosse verdadeiro. Inclusive, na ocasião que eles estavam fazendo, saiu até no jornal, porque convenceu tanto que as pessoas não estavam achando que era um teatro na praia, falando da sustentabilidade. Então, eles levam essa possibilidade do teatro invisível para diversos locais, sempre às vezes pensando que é preciso levar aquela discussão, daquela opressão que eles estão encenando, numa região que acontece muito, que é ali que as pessoas precisam polemizar, tentar se conscientizar a partir da expressão corporal e verbal dos artistas. Aqui também no país tem muitos movimentos, organizações sociais, fundações, institutos trabalhando com a questão do teatro do oprimido. Por exemplo, na especialização que eu fiz, tinha vários colegas da assistência social, então que levavam equipamentos que muitas vezes eles multiplicam entre os atendidos pela assistência social. Tem também colegas que fazem esse trabalho, às vezes até com iniciativas tanto da saúde quanto da assistência, como consultório na rua, que vai trabalhar com os moradores de rua, que atende às vezes algumas pessoas que têm uma questão do alcoolismo e não conseguiram voltar com as suas famílias, então estão na rua também. Então eles levam essa técnica para pessoas que mais se beneficiam, que mais têm histórias de opressão para trazer, para as pessoas encenarem e ele vê os colegas ali de cena fazendo a situação que ele viveu. Tem muitos educadores da educação popular que trabalham com o teatro do oprimido, e aí são iniciativas da educação informal, mas tem projetos culturais, tem projetos artísticos, tem projetos educativos, porém não necessariamente vinculados à educação formal. Eu trabalho também na cidade de Santo André, não só porque eu estudei, mas Santo André tem um histórico incrível relacionado ao teatro do oprimido. A cidade dava várias formações em centros públicos, em praças, em centros comunitários, e a cidade envolveu dessa maneira a população de Santo André, por exemplo, nas gestões anteriores, na votação e na definição do orçamento participativo através do teatro do oprimido, que a gente sempre discutia. Não tem uma cara de teatro legislativo, como que o Boal fez no mandato dele no Rio, mas lá eles direcionaram especificamente em Santo André para a questão relacionada ao orçamento participativo. Sempre que, de tempos em tempos, né, quando a gente podia fazer, haviam encontros internacionais de teatro do oprimido da Rede Sem Fronteiras, de teatro do oprimido, que tem vários países da América Latina que também estudam e multiplicam. E num deles, eu achei interessante que você comenta, eu dou aula em Santo André, e vários colegas, às vezes, da Argentina, do Uruguai, de diversos países vizinhos, eles podem nem saber falar direito de Santo André, mas eles lembram como uma cidade de referência que ensinava gratuitamente. Eu fiz a última que teve, acho que em 2016, e era interessante porque a gente começava no Parque Escola, mas ia para o Centro de Formação de Professor, terminou num centro cultural, e lá a gente fez um teatro, parecia bastante com a questão do teatro invisível, mas a gente ensaiou lá pensando se ia levar no ônibus, e fazia desse abuso na condução. Eu faço muito, né, entre os jovens e adultos que eu trabalho, e você percebe que sempre vem algumas situações específicas. Eles trazem o abuso na condução pública, eles trazem que às vezes vai para o hospital ou para o posto, não tem remédio, não tem médico. No momento que a gente faz, eles contam, e é bem interessante, a gente abre para quem tiver história de opressão dividir com a gente para fazer a cena. No geral, quem contou a história de opressão não entra no improviso, ele vai assistir os colegas fazerem. E eu percebo que quando eles viveram aquelas opressões,
foi bem mais complicado do que quando eles trazem para a sala. Eles acabam se divertindo na questão do teatro. E às vezes eu saía pensando da sala, será que está fazendo a reflexão? A reflexão que tem que fazer em torno, né, da questão política, da questão social, porque as aulas são tão apertadinhas, você saía e já entrava outra professora. Mas aconteceu algumas vezes de conversar com as outras professoras no intervalo e elas comentarem que entravam em sala que estava sempre bem tagarela, de repente eles estavam em silêncio e ela, por que vocês estão tão quietos? Eles estavam ainda refletindo a aula que tinha acontecido antes das cenas da opressão. E às vezes acaba que, né, as fichas que caem, o olhar que eles têm, a criticidade que a gente quer buscar com esse método, rola na outra aula, né? Porque a educação tem uma aula atrás da outra, né? Uma grade que é muito atorpeladinha. Às vezes a reflexão fica para o próximo professor. É bem interessante. Uma coisa que o Boal sempre propunha, né? Ele conseguiu muito até. Ele achava importante que a plateia, né, não ficasse só assistindo, só consumindo, só vendo arte, cultura, que ela também fizesse. Então, através desses jogos, dessas dinâmicas, da multiplicação do método em tantos lugares, em tantos contextos diferentes, eles conseguiram meio que devolver para as pessoas que antigamente eram só espectadores, esses meios de produção cultural, teatral, para eles fazerem, não ficarem só vendo. Por isso que ele não costuma chamar os espectadores como espectadores, ele falava espectatores, que também era para ver, às vezes, a cena do outro, mas também era para atuar na opressão do companheiro que trazia a sua situação de conflito para fazer o improviso. Eu queria fazer uma associação que eu acho bem importante para a galera de educação, que é assim, tem uma figura dentro do teatro do oprimido que é o Coringa, e ele é o responsável por multiplicar o método. Então ele vai levar, estuda e vai ter todo um olhar, né, não só das questões artísticas, mas sociais, políticas, e vai levar para vários movimentos, vários grupos que queiram fazer cena. É a mesma figura que tem no método da pedagogia do oprimido do Freire, que o Freire chama de mediador. Então ambos procuram levar, né, tanto esse teatro quanto essa pedagogia, que não só inclui a questão do oprimido, mas auxilia para que ele tenha essa visão crítica, né, e supere de alguma maneira essas violências que ele vem relatando, né. E também esse método não tem esse nome por coincidência, né. O Augusto Boal e o Freire trabalharam junto em movimentos de alfabetização, então eles tiveram uma atuação conjunta e tanto a metodologia de um quanto a do outro foram inspirações que acabaram, né, ganhando esses nomes similares da pedagogia do oprimido e do teatro do oprimido. No chão de escola é bem legal a gente trazer essa metodologia, tem diversos livros que a gente pode colocar aqui embaixo nos comentários, ou mesmo as capas aqui nas edições ao lado do vídeo, que ajudam a gente a fazer essa multiplicação. Por exemplo, tem um do Boal chamado Jogos para Atores e Não Atores, que auxilia também que você leve essa metodologia para a sala. E na escola a gente acaba trabalhando muitos conflitos de sempre que eles trazem, seja a questão do racismo, do machismo, da homofobia, xenofobia, depende do público que a gente trabalha. Tem escolas, por exemplo, em Santo André, que tem muitos haitianos, outras já tem bastante negros, trazendo a questão da etnia, do preconceito. Então a gente consegue tanto acolher as histórias que eles trazem, quanto também fazer todo um envolvimento dos colegas da sala, o que eles acham, se eles concordam, se eles querem encenar, e eles fazem esse improviso, como poderia transformar a cena que o colega trouxe, com tantas nuances, com tantos conflitos, às vezes com violência mesmo. Então, em sala de aula já aconteceu deles fazerem, né, o teatro do oprimido de revista violenta, de estudantes que às vezes não estavam fazendo nenhuma contravenção, mas estavam sendo muito maltratados por estar na periferia, ser pobre, às vezes ser negro. Então, eles trazem muito essas questões. A gente já fez, por exemplo, do Teatro Jornal, levando várias notícias para eles escolherem uma e a gente fazer um teatro. Então, eles fizeram de uma que aconteceu num avião da pilota ser mulher e os passageiros não quererem continuar o voo, subir, decolar. E eles fizeram todo esse improviso pensando numa visão mais crítica, o que eles achavam que faltava daquela notícia que podia fazer no improviso, no corpo, na parceria com o colega. Então é bem interessante que a gente vê às vezes estudantes que não leem bem, às vezes não escrevem bem, tem problema com a interpretação, mas no teatro muitas vezes eles se revelam com uma expressão que eles vão bem, eles conseguem jogar, eles têm uma interação com o colega, tem um jogo de cintura, tem uma boa ideia, é bastante interessante.
quis trazer todas essas ideias, esse histórico. Quando a gente se encontra ao vivo tem essa riqueza dos jogos, das dinâmicas. Por enquanto a gente acaba jogando tudo para online, para que todos continuem aí em segurança, isolados. Mas é uma metodologia que é possível fazer muito dentro da sala, né, no chão de escola. Queria perguntar se você tem questões como essas relacionadas às opressões, né, aos preconceitos estruturais, se os alunos estão trazendo para você, se você se inspira a fazer com eles alguma questão de improviso, de expressão corporal, e se você já tinha ouvido falar da metodologia do Boal, que pode ser bem interessante quando a gente trabalha com jovens. Muitas vezes os pré-adolescentes já estão trazendo esses conflitos. Vale bem a pena a gente trabalhar com essa criatividade, com essa metodologia que a gente precisa conhecer mais, se apropriar e disseminar. Comenta aqui pra gente, vamos deixar os comentários para interagir com vocês. Resolvi voltar para mostrar para vocês, dando uma caçada na biblioteca particular, do livro que eu comentei, Os Jogos para Atores e Não Atores, do Augusto Boal. Essa edição é mais interessante apresentar para vocês. Ela está com o Sesc e o interessante é que eles fizeram divisões super didáticas, por exemplo, eu trabalho com quarta série, tem especificamente jogos para essa fase. Não, eu estou com a quinta, tem jogos para esse período, né, para você trabalhar aspectos específicos com os estudantes. Eles descrevem os jogos de um jeito muito didático, muito claro, mesmo que, por isso mesmo que comenta, né, para não atores. Se você não é da área, você consegue se inteirar, perceber como fazer essa dinâmica em sala, o que vai funcionar melhor para o seu estudante. Então, é realmente uma publicação que facilita muito. E outra coisa que é bem interessante, cada jogo, ele vai dando uma dica com o nome de onde ele vem. Então, tem hipnotismo colombiano. Os participantes estão tentando se hipnotizar em duplas, um segue a mão do outro como se fosse uma hipnose. Tem esse nome porque começou na Colômbia. Então, eles fazem essa maneira, né, de colocar os nomes nos jogos para a gente entender de onde eles vêm. Então, é bem pedagógico, é bem lúdico, é incrível, né, como a gente propõe na sala de aula. Muitas vezes os estudantes embarcam e trazem reflexões, retornos super poéticos. Dando uma folhadinha aqui no livro, eu lembrei de acrescentar para vocês. A gente também tem um outro país fazendo muito jogo de teatro do oprimido, peças, apresentações, fórum, que é a Índia. E é um trabalho que tem até um documentário, porque eles têm um grupo bem antigo lá, Jana Sanskrit, e eles fazem o que quer dizer teatro de campanha. Eles apresentam as cenas contra as questões machistas que eles percebem na sociedade de lá, no interior da Índia, em comunidades rurais. Então é muito interessante as reações, a plateia participando, pessoas que nunca viram teatro querendo entrar na cena, criticando, comentando, né, para o personagem fazer de uma outra forma. Então tem uma cena super simbólica, chega uma cena e acontece muito ali deles apresentarem esses ensaios, esses improvisos, essas peças do Jana Sanskrit em regiões que às vezes as meninas super novas são meio que vendidas, colocadas para casar muito cedo, com 13, 14, 15 anos. E tem muito impacto na família. Às vezes eles não têm como pagar um dote, a família inteira tem que fazer um esforço e fazer esse pagamento. E às vezes tem muitas famílias que não têm esse recurso e já dá toda uma questão econômica, um impacto bem complicado. Então teve uma ocasião que eles fizeram uma cena que o sogro estava examinando a futura mulher do filho dele. Ele queria ver se ela era saudável, jovem, bonita, enfim. Examinando como se fosse um bicho para levar lá para o filho casar. E aí é interessante que eles conseguem, tem sempre um momento que a coringa congela tudo. Para. E quer saber se a plateia já viu acontecer aquilo, se eles conhecem uma situação similar, se o vizinho passa, se o amigo viveu, quem que quer dar uma opinião, entrar na cena. Uma menininha de 16 anos entra, troca de lugar com a atriz, entra na cena, mas ela protesta, ela fala que ela não vai ser examinada, ela não é boi para ser examinada daquela maneira. E quem tá vendo a questão de fora e comenta muito como é simbólico, como é forte essa cena, é a cineasta desse documentário do Jana Sanskrit. Eu posso procurar deixar o link aqui nos comentários, porque é uma sociedade muito opressora, com diversas questões machistas ali na Índia. E aí essa menininha tem essa coragem de dizer, no finzinho ela comenta, eu só vou dizer uma coisa, os homens e as mulheres têm os mesmos direitos. E ela pode estar falando isso na frente do futuro sogro, na frente do futuro marido, porque são sociedades pequenininhas que eles apresentam, né? Rurais, poucas famílias, poucas casas, muito mais plantação.
Então, esse debate gera toda uma questão deles refletirem, deles avaliarem, pensar um pouco, querer saber se eles vão voltar a apresentar de novo. Então, tem uma repercussão muito incrível. A região já tem uma federação assim, de muita gente fazendo, estudando, multiplicando o teatro do oprimido, e lá tem um impacto incrível nessa questão machista, que é sempre, eles comentam, muitas vezes a gente faz a mesma peça por muito tempo, às vezes até décadas, porque as questões vão se transformando devagarzinho mesmo. Então, realmente é uma ferramenta teatral, cultural, artística, cênica, né? E política. Então, fica aqui a dica para vocês. De repente, essas ideias de jogos podem envolver os estudantes em debates muito ricos.